Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje a gente vai iniciar uma nova matéria do nosso currículo, das nossas matérias que a gente estava propondo estudar. Hoje a gente vai começar a estudar matrizes, né? Ela tem muita aplicação no nosso cotidiano, né, em relação a estruturas de dados, a busca de dados em redes sociais e tudo mais. Ela tem uma grande importância. Também gostaria de agradecer aos 150 inscritos. Sim, chegamos nessa marca. Muito obrigado. Às mais de 2.000 visualizações. Estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Então, bora lá. Lembrando tu, meu aluno do IFSU, que essa matéria é referente ao segundo semestre, tá bom? A gente já viu trigonometria, agora a gente vai começar a ver matrizes. Caso tu já tenha terminado de estudar a parte de geometria plana, geometria espacial, fez os exercícios, eu tenho colocado essas aulas para que tu tenha pelo menos um pouco de rotina de estudos, né? Consiga manter um mínimo. Então, vai estudando tua trigonometria, já tem uma lista, vai ter outra lista de exercício. Agora começa a estudar matrizes, mas não te preocupa que no retorno das aulas nós vamos rever todos esses conceitos estudados desde a geometria plana até onde a gente está aqui hoje. Então, não te preocupa, tá bom? Partiu! Então, antes da gente estudar os conceitos iniciais e a notação geral de matrizes, essa é uma parte da matéria que eu gosto muito, tá? E ela, em especial, tem grande aplicação no cotidiano que a gente tem, né? Em função do crescente número de estudos em relação a Big Data, que são os dados adquiridos com redes sociais, com pesquisas no Google. Aí, em vez da gente ter esses dados todos espalhados no mundo, a gente organiza eles por matrizes. Daí, através das propriedades das matrizes, a gente pode buscar informações específicas, como os dados de demanda e oferta de tal produto pesquisado no Google. A gente vai na matriz de demanda e oferta e acha essas informações, tá bom? Também a gente pode dizer que uma matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. E essa organização, né, auxilia na realização de cálculos simultâneos das matrizes. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Antes propriamente da gente começar a estudar matrizes, vamos ver isso aqui. O que são seria os pais das matrizes, né? São as tabelas. O que a gente tem? Nas colunas, a gente tem 4 disciplinas do currículo básico do ensino médio. E nas linhas, a gente tem 3 diferentes alunos. A gente consegue tirar uma série de informações através da leitura dessa tabela. E aqui a gente consegue ver, ó, nota do aluno A em inglês. A gente vai na linha do aluno A, na coluna do inglês, e a gente acha que a nota dele é 7. Nota do aluno C em espanhol. A gente vai na linha do aluno C e espanhol, a gente vê que ele tirou 9. Nota do aluno B em literatura. Linha do aluno B, coluna de literatura, a gente vê que ele tirou 7. Então, através desse algoritmo de busca, a gente consegue achar diferentes notas dos alunos nas diferentes matérias. Isso também vale para dados do Google, por exemplo. Né? Claro, são algoritmos mais elaborados, mas é essa a ideia. Então, antes da gente iniciar propriamente o estudo de matriz, vamos nos familiarizar com as representações que existem. A gente tem algum número razoável de representações, eu trouxe essas 4 aqui, que a gente pode representar as matrizes por conchetes. Grande parte das bibliografias, inclusive na internet, vocês vão achar com conchetes. Mas vocês também podem usar parênteses, vocês podem usar barra simples e barra dupla. Barra dupla no ensino superior quer dizer a norma de uma matriz, que é outro assunto que a gente não estuda aqui. Mas aqui no ensino médio a gente pode, mas raramente eu vejo essa notação. Então, transcrevendo para cá, a gente tem com colchetes, com parênteses, barra simples e barra dupla. Tá bom? Então agora vamos transformar uma tabela em uma matriz. O que a gente tem? As colunas, a gente tem, antes vamos seguir a ordem, a gente tem os elementos das linhas, que a gente coloca em linhas, e os elementos das colunas, que a gente tem as colunas.
A gente pode escrever das duas formas, ou com parênteses ou com colchetes. Então aqui as tabelas, elas são dispostas, né, e os números que estão aqui dentro, o 8, 6, o 4, que vão vindo para cá, eles são chamados de elementos da matriz. E as linhas, elas são numeradas, né, são numeradas de cima para baixo, primeira, segunda e terceira, e as colunas da esquerda para a direita, primeira, segunda, terceira e quarta coluna, tá bom? Como a gente consegue ver aqui, ó, a gente tem nessa matriz a primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. E aí o que acontece? A gente tem tipos diferentes de matriz, em que o primeiro elemento que se escreve é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Então aqui, ó, 2 linhas, 3 colunas. 2 linhas, 2 colunas. A gente vai ver melhor isso aqui mais pra frente. Então, como uma notação geral de matrizes, para a gente poder generalizar e trabalhar com qualquer tipo de matriz, a gente vai usar essas notações. Uma matriz AMXN, é como se fosse um X, é um X mesmo. Então, AMXN. E como é que a gente lê isso? Uma matriz A, M por N, em que M, esse primeiro cara aqui, sempre o M vai representar o número de linhas e o N o número de colunas. Então aqui a gente tem uma matriz de M linhas e N colunas. E cada elemento da matriz, tá bom? Quando a gente tem uma matriz assim, né? Que a gente, essa aqui é uma matriz de M linhas e N colunas, a mesma do exemplo anterior. E aí o que a gente tem? A gente pode denotar cada elemento pela sua posição. O que eu quero dizer com isso? Os elementos de uma matriz são indicados da forma A, I, J, em que I representa o índice da linha e J representa o índice da coluna. Daí tu me pergunta, tá, Sor, por que tanta letra M, N e J? M e N sempre vai nos indicar o tamanho da matriz. I e J é a posição do elemento, só para a gente diferenciar um do outro. Então, olha esse exemplo aqui, ó. A, I, ó, o I é 1 e o J é 1. I igual a 1 significa primeira linha. E o J igual a 1 significa primeira coluna. Então é o A11. A32, onde é que ele está? O I é 3, terceira linha. O J é 2, segunda coluna. A32. É mais ou menos o que a gente fez para identificar os dados dos alunos e as notas nas diferentes matérias. AMN está na linha M, coluna N, tá bom? Então aqui para a gente finalizar a aula de hoje, né, depois a gente vai ver as classificações das matrizes, mas vamos resolver esses dois exemplos. Em que a gente quer? Nesse primeiro a gente tem que achar o valor de Z, dados a gente tem que ver que números representam essas posições, e aqui a gente tem que dizer quem são os elementos, né, do A11, A12, A13, A21, 22, 23. Como aqui começa com a letra B, essa matriz, a gente não vai usar A gente usa B, para a gente saber diferenciar de que matriz é matriz. O B11, B12 e assim por diante. Então, tenta aí o exercício. Depois, caso dê algum problema, segue o vídeo porque eu vou resolver contigo aqui. Bora lá. Nesse primeiro exemplo, então, a gente tem que determinar o valor do Z. O Z é isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer aqui, ó, quem é o A11? Lembra? Primeira linha, primeira coluna. O A11 é 2. O A12, primeira linha, segunda coluna, é menos 1. O A13, primeira linha, terceira coluna, é 5. Agora vamos ver aqui, ó, A21, segunda linha, primeira coluna, ele vale 4. O A22, segunda linha, segunda coluna, ele vale 1/2. E o A23, segunda linha, terceira coluna, ele vale raiz de
2. Temos ainda mais uma linha, então vamos para a terceira linha. O A, terceira linha, primeira coluna. O A31 vale 0. Terceira linha, agora é o A32. Terceira linha, segunda coluna. Então, isso aqui vale 1. O A33, terceira linha, terceira coluna. Então, vale menos 2. Bom, agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa. Vamos fazer a nossa conta. Z vai ser igual a 11, a gente viu que é 2, menos 2 vezes o A12, que é menos 1, mais 3 vezes o A21, que a gente viu que é 4. Então, resolvendo essa conta aqui, 2, menos com menos mais 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16. Então, Z é igual a 16. Vamos fazer mais um? Nisso aqui a gente só precisa dizer os elementos, certo? Então eu vou repartir ao meio aqui. Vamos lá comigo. Essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas, então a gente vai ter aqui, ó, A11, primeira linha, primeira coluna. O A12, primeira linha, segunda coluna, igual a 4. E o A13, primeira linha, terceira coluna, igual a 0. Agora, segunda linha, primeira coluna, isso é igual a menos 2. Segunda linha, segunda coluna, isso é igual a 4. Segunda linha, terceira coluna, isso é igual a 3. Matriz B, vamos lá. A gente só tem uma linha, então B11, primeira linha, primeira coluna, menos 1. Primeira linha, segunda coluna, é igual a 0. Agora, primeira linha, terceira coluna, é igual a 2. E agora, primeira linha, primeira, segunda, terceira, quarta coluna, isso é igual a 5. Então, a gente descreveu todos os elementos das duas matrizes. Espero que tu tenha conseguido entender, são conceitos iniciais, então tenta rever eles bem direitinho, que são bem importantes depois para a gente fazer o resto das nossas contas. Fica bem? Qualquer dúvida me escreve e tchau!